Olá, meus irmãos. É com muita satisfação que estamos aqui mais uma vez para mais um momento de reflexão acerca dos ensinamentos do Cristo, para que a gente possa contribuir um pouco mais com a evolução do nosso planeta, dos nossos irmãos e nossa também. Então, para começar, nós vamos fazer uma prece, agradecendo ao Pai pelo momento oportuno, agradecer pelos ensinamentos que o Cristo nos trouxe, pelos irmãos que nos psicografam inúmeras lições nos mostrando como que é a vida no plano espiritual, detalhando cada situação para que nós possamos ampliar o nosso conhecimento e assim implementar esse conhecimento nas nossas vidas para que a gente possa evoluir um pouco mais, que este momento possa ser proveitoso e que nós possamos assim contribuir um pouco com o trabalho do Cristo. Que assim seja. Então nós vamos falar sobre renovação, tempos de renovação. Todo tempo é tempo para se renovar. E renovar é transformar, é modificar, é tornar novo algo que, devido ao passar do tempo, já não atende mais à necessidade ou precisa ser, de fato, renovado. Como, por exemplo, no plano físico, uma casa. A pessoa habita nela já há vários anos, chega um determinado momento que essa casa precisa de uma renovação para que ela possa ficar mais agradável. O nosso planeta, o planeta Terra, ele se renova constantemente. Ele que hoje é um planeta de provas e expiações, está se transformando, está se modificando. Será em breve um mundo de regeneração. Então, se o planeta está se renovando, nós que aqui habitamos, se quisermos continuar habitando aqui, também temos que nos renovar. Nós temos que deixar de lado hábitos, costumes, ideias que já não condizem mais com a nossa situação atual. Nós temos um exemplo que infelizmente é muito atual, por isso que estamos trazendo aqui, que é a ideia da escravidão. Há 300, 400 anos atrás, aqui no nosso país, a escravidão era algo aceitável. Era comum as pessoas serem donas de outras pessoas. Porém, hoje, no mundo em que vivemos, essa ideia, este conceito, é muito mais do que ultrapassado. Não obstante, ainda encontramos irmãos que têm essa ideia, que ainda vivem com ela. Um exemplo é o que a gente vê com certa frequência, infelizmente, no noticiário, de que a polícia chegou a um local onde trabalhadores viviam numa condição análoga à escravidão. As pessoas tinham apenas o alimento e a roupa muito ruim para se vestir. Não tinha mais nada e não podia sair de lá. Essa é uma condição de escravidão. Trazendo isso, a ideia para a situação, o mundo onde nós vivemos hoje, onde existe uma densidade demográfica muito grande, muita gente morando, nós temos o ato que, infelizmente, quando chega no seu ápice, ele se culmina no feminicídio. As pessoas que guardam a ideia de ser possuidor de outras. Muitos homens ainda acham que são dono da mulher, da companheira, daquela que está com ele. E aí entende que ela tem que fazer tudo o que ele quer, tem que viver só para ele, como se fosse sua mercadoria. O mundo não comporta mais essa ideia. E ela precisa ser extirpada da cabeça das pessoas. Essa foi só mais um exemplo, dentre tantas outras que a gente precisa refletir, a gente precisa pensar para tirar da nossa mente. Nós precisamos fazer avaliação constante do modo como nós vivemos para identificar quais são as situações que nós precisamos agir na nossa vida para nos renovar. Porque, sem sombra de dúvida, todos nós que estamos aqui neste planeta, nós estamos aqui porque precisamos nos renovar.
Não é uma situação que a gente diga, eu estou tranquilo, eu não tenho esse problema, eu não preciso. Quem tem que renovar é fulano, beltrano. Nós temos muito o hábito de, quando estamos em uma palestra, ouvimos alguma coisa que chama atenção e que nós encontramos alguém da nossa família, um conhecido, que vive aquela situação e é relutante, a gente fala, essa palestra era boa para fulano. Fulano que deveria estar aqui, porque isso aqui é para ele. Lê do engano. Aquilo é para nós, porque nós é que estamos ali. Todo mundo está no lugar que deve estar. E as lições que chegam é para a gente. Quando nós fixamos na mente que aquela situação era para outra pessoa, nós perdemos a oportunidade grandiosa de promover a transformação, a renovação na nossa vida. Se a lição chegou até nós, é porque é para nós. Pode ser que seja para ele também, mas para ele vai chegar no momento oportuno, da forma oportuna para que ele possa entender. Chegou agora para a gente, somos nós que devemos absorvê-las e praticá-las. Não é uma tarefa fácil, porque pelo fato de não praticarmos isso no dia a dia, a gente fica perdido, sem saber para onde ir, como fazer. Mas nós temos muitos livros psicografados, somente Chico Xavier psicografou mais de 400, nos quais os irmãos nos enviam lições do plano espiritual e orientações para que nós nos guiemos, para que possamos promover a transformação, a renovação dentro de nós, para que a gente possa fazer um bom uso dessa nossa existência. Dentre essas lições que os irmãos nos trazem, eu não me recordo agora em qual trabalho está esse método que eu vou trazer, mas eu ouvi na Federação Espírita do Mato Grosso, que aliás eles fazem um trabalho fantástico dos ensinamentos da doutrina espírita, e eu aprendi lá essa técnica e que eu quero trazer aqui para que possa auxiliar mais gente. Se chama PARDA. Ela traz as iniciais de percepção, aceitação, reflexão, decisão e ação. Então vamos lá. Na primeira etapa, a percepção. Nós devemos, num determinado momento do nosso dia, se quisermos, podemos fazer como Santo Agostinho, à noite, quando estivermos fazendo a nossa prece para nos recolhermos, para a gente dormir, fazer uma análise do dia. Como que foi o meu dia? Como que eu agi? O que é que eu fiz nesse dia? Eu levantei pela manhã, tomei café, fui para o trabalho, encontrei fulano, conversei com ciclano e tal. Eu conversei com um colega lá no trabalho e discuti com ele. Eu discuti com fulano. Você já fez o primeiro passo, a percepção, que foi identificar como que foi o seu dia. Você percebeu, encontrou ali uma situação que requer atenção. Agora vamos para o próximo passo, a aceitação. Você discutiu com um colega do trabalho e na reflexão você percebe que o errado foi você. Mas aí o nosso ego, o nosso orgulho fala assim, a culpa foi dele. Eu não estava num bom momento, foi ele que veio falar comigo. Se ele tivesse ficado na dele, não teria ouvido. Ou então a gente diz, fica por outras vezes que ele me encheu o saco e eu não falei nada. Isso aí não vai contribuir para a nossa melhoria. Nós temos que aceitar que nós erramos. Nós cometemos o erro com essa pessoa, nós fomos mal educados. Ela não tem culpa de nós estarmos no mau dia, de estarmos com a cabeça cheia. Se a gente quer melhorar a nossa caminhada, nós temos que nos colocar no nosso lugar e aceitar quando o erro é nosso, quando a falha é nossa. Somente assim nós vamos dar passos firmes para poder conseguir a nossa melhoria, para conquistar a nossa evolução. Bom, percepção, aceitação. Agora nós vamos para o próximo passo, a reflexão.
Eu aceitei que o erro foi meu, agora eu vou refletir. Poxa vida, por que é que eu agi assim? Por que é que eu não estava num bom dia? O que aconteceu? Quais foram os eventos anteriores a este momento que eu vivi que me fez ficar irritado? Porque eu deixei me irritar pelas situações do dia a dia. Se sou eu o responsável pela minha vida, pela minha paz, sou eu também que escolho ficar ou não irritado com as situações. Sou eu que escolho as reações que terei diante de cada acontecimento na minha vida. Eu não sou obrigado a ficar nervoso. Eu fiquei porque eu me descontrolei. Mas como que eu faço para não me descontrolar? Eu preciso me cuidar mais. Porque senão, se eu me descontrolar sempre, daqui a pouco eu sou o ranzinza da equipe. E de repente para a empresa pode não ser interessante ter alguém assim. Tá, para a empresa não é, me demitiu. Aí eu vou ser o ranzinza em casa. Eu vou ser o ranzinza no meio dos amigos. Então a gente precisa refletir e entender qual que é a origem dessa situação. O que é que está fazendo com que eu me descontrole? Chegando nesse ponto, conseguindo refletir, nós entendendo claramente o que nos levou a esse ponto, nós chegamos na decisão. Nós devemos tomar a decisão firme de modificar a nossa vida. Não, a partir de hoje eu não serei mais assim. Eu vou procurar me equilibrar, eu vou procurar ajuda, eu vou procurar ensinamentos que contribuam para que eu possa sair dessa situação. Eu tenho que aproveitar essa minha existência. Eu tenho que ser um cara mais legal. Eu tenho que ser uma mulher legal. Eu tenho que ser alguém que as pessoas gostam de estar comigo. Eu tenho que buscar ser alguém que as pessoas possam contar comigo, porque ninguém vive sozinho. Eu preciso das pessoas. E se eu agir assim, a qualquer momento eu posso ficar só. Então devemos tomar a decisão de modificar a nossa vida. Decisão tomada, nós vamos para o último item, a ação. É sair em busca do conhecimento que vai nos ajudar a promover essa transformação. É espírita? Procure na literatura espírita. Frequenta uma casa espírita? Procure os trabalhadores da casa, se não tem um curso que possa trazer ensinamentos. Procure ter um amigo que é espírita, pergunte a ele se ele não conhece algum livro que fala sobre isso, que possa te ajudar a ler, a compreender, a fazer a transformação em você. Ah, é católico? Procure alguém na igreja, um catequista. Se tiver acesso ao padre, converse com o padre. Se não tem acesso a outras pessoas na igreja, ao grupo de catequistas que vai te ajudar. Em qualquer segmento religioso, há sempre irmãos dispostos a ajudar aqueles que se colocam à disposição para a mudança. Todo mundo que quer ser melhor vai encontrar irmãos, encarnados ou não, que estarão dispostos a ajudar na sua transformação. Então, a gente precisa buscar na nossa caminhada, pensar acerca daquilo que nós vivemos, como nós vivemos e nos colocar a serviço da nossa melhoria, da nossa renovação, pois, novamente, é para isso que nós estamos aqui. Nós não viemos à Terra a passeio. A gente não veio aqui para poder beber, comer, dormir, apenas isso. Isso é parte do processo. Mas o intuito maior da nossa existência é nos renovar, é modificar, tirar aqueles hábitos e costumes arraigados de existências anteriores, ou até mesmo que foram em nós implantados nessa existência, e transformá-los em hábitos melhores, que façam com que nós tenhamos um melhor convívio social, que faz com que nós possamos viver de forma mais plena, mais tranquila entre nossos irmãos. E, sobretudo, uma mudança que vai fazer com que nós, quando chegar o momento do nosso desencarne, que nós possamos partir para a pátria do Espírito de maneira mais tranquila. Porque isto é
uma fatalidade. Ninguém fica para a semente. Todos nós voltaremos. E não deve ter peso maior do que chegar o momento em que a gente está partindo e que passa um filme pela nossa mente de toda a nossa existência e perceber que a vida foi em vão, que a gente não usou de forma correta a existência. Então, essa técnica é só um exemplo, existem outras que em momentos oportunos traremos aqui também, mas esta é uma das maneiras que a gente pode se utilizar para que a gente possa fazer um belo trabalho nessa nossa existência, que a gente possa aplicar no nosso caminho para que a nossa jornada seja mais tranquila, seja frutificante. Tá certo? Então vamos aqui na prece final, agradecer ao Pai pelo momento, pela oportunidade, por termos concluído esta lição. Que esta reflexão possa ser útil de verdade a todos nós, que possamos promover a transformação em nossa vida e que ela nos faça espíritos melhores. Que todos que tiverem acesso a essa palestra possam, com a graça do Pai, de fato promover a transformação em suas vidas e contribuírem para que nós tenhamos uma sociedade melhor, irmãos mais felizes e um mundo muito melhor para todos. Que assim seja.